ali, ninguém para a igreja do Senhor. Sempre a igreja do Senhor está avançando. Por mais que alguém consiga, ou tente, ou procure fazer alguma coisa que pare o avanço da igreja, eles não conseguirão, porque a igreja é do Senhor Jesus. As camisas que o irmão Luiz falou, está no preço bom. Pode adquirir, irmãos, que acho que é o melhor preço da praça. A gente já tem vontade de fazer aí também. Então, irmãos, hoje de manhã nós tivemos essa dominical com os jovens, a gente estudou sobre os sonhos da Nabucodonosor, onde ele teve sonho com a estátua e queria que os caras revelassem para ele, os rapazes lá revelassem para ele que eles tinham sonhado sem colocar o sonho. A gente falou um pouco sobre a cabeça de ouro, os braços, os peitos de prata, o estômago e as coxas de bronze, e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, é algo que a gente precisa vir aprender na casa de Deus, que é esse dominical, quando a igreja do Senhor se reúne no dia do Senhor, na casa do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Então, se muitas vezes as pessoas ficam abestalhadas por aí, vendo todo o vídeo, analisando, comendo toda a besteira, e depois, quando sobe no culto, fica falando besteira também, e aí tem que ouvir, Mas, irmãos, vem para esse dominical para aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo para a saúde, é algo que alimenta a nossa alma, e nos faz crescer, Então, esse dominical é importante, para você crescer na presença de Deus. Meus irmãos, e a gente tivemos aqui alguns alunos, muito bom, a festa também, aquele jeito lá, foi muito bom a história dominical hoje, mas quanto mais pessoas, melhor, porque quanto mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, mais você vai ter uma igreja forte. E também no mês de julho, como eu falei dos irmãos da outra vez, a gente foi para uma imersão missionária no interior do estado. A gente passou uma semana aprendendo, prático, teórico, depois a gente foi no prático uma semana. Então, durante a semana a gente ficou no Pique Carreira, lá foi uma bênção, veio o pastor Ulisses lá de Recife, passou 14 anos em Bangladesh, e lá ele chegou lá com a visão de pregar o evangelho para os irmãos de Bangladesh. Só que quando chegou lá, ele viu que a necessidade já tinha igreja. O que eles não tinham? Ensinamento, Eles não tinham ensinamento. Então, eles pediram ao pastor para, em vez do pastor ficar fundando a igreja, ficar ajudando eles na escola dominical, ficar ensinando a eles a palavra de Deus. Irmãozinho, o ministério do nosso irmão Fábio Ulisses, reverendo Fábio Ulisses, da igreja presbiteriana, foi 14 anos ali no Bangladesh ensinando a palavra de Deus. Foi muito bom. Ele falou que teve um rapaz que teve um sonho com Jesus, Jesus lá de Chapuquisa. E ele teve um sonho com Isa dizendo que era o caminho, e ele procurasse uma igreja para ouvir mais do evangelho. E ele disse que o rapaz ele foi das aldeias, os cristãos lá. Vocês disserem que é cristãos, eles pedem a cidadania, levam as ruas, pode até correr, porque o próprio familiar do cara tem direito de assassinar o cara, porque agora ele é um herege. Então, esse camarada não conseguia encontrar nenhum cristão na aldeia em que falasse sobre isso para ele. E foi quando o pastor reverendo fala que ele se encontrou com esse rapaz. Esse rapaz, ele chorou, ele ficou muito feliz. E hoje ele é uma figura, ele é uma peça importante da igreja do lugar. Por quê, irmão? Porque Jesus, ele se revela a quem quer. E como ouvirão se não há quem prega? Como esse rapaz vai ouvir o evangelho, mesmo Deus tendo falado para ele os sonhos, se não existe uma igreja para pregar o evangelho. Então a necessidade é de emergência da igreja anunciar a palavra de Deus. Uma das coisas que me chegou a atenção foi ele dizer que chegou em Bangladesh em 2 dias. Pegou o avião e a conexão foi 2 dias para chegar em Bangladesh. Bangladesh é do outro lado do mundo.
ele foi para Bangladesh, ele levou, irmãos, 4 meses para chegar lá. Então você vê que a tecnologia está ao nosso favor. Então por que não usar essa tecnologia para o bem, né? Outra coisa interessante é que a versão hoje, quando Guilherme Cara, outros chamam de William, né? William, que é a mesma coisa. Então, quando ele chegou em Bangladesh, ou quando ele chegou na época fazia parte da Índia, era uma província da Índia, não tinha linguagem escrita, só tinha linguagem falada, língua falada. É o que a gente chama de língua árabe. É quando não existe, quando existe vocabulário, mas não existe uma escrita para a língua. E quem criou essa escrita foi o nosso missionário Guilherme Cara, que era um sapateiro lá da Inglaterra, né? Ele foi, a missão por ele foi, muitas vezes o pastor dele, quando ele se levantou para dizer que ia para a Índia, o pastor dele disse que quando Jesus quisesse que o povo visse o Evangelho, ele mesmo pregaria e não precisaria da intervenção de ninguém, mas ali o Ilicar foi. E foi uma bênção para aquele povo. E a língua escrita hoje, o alfabeto escrito hoje no Bangladesh, a tradução da Bíblia no Bangladesh, ainda é fruto do nosso irmão Guilherme Cara. Então, irmãos, são coisas que Deus usa as pessoas da sua geração, da nossa geração, para fazer a diferença entre os povos. E é interessante que a gente foi, a nossa equipe era grande, irmãos, e a gente foi dividido em 10 equipes, né? E ficamos ali, foi uma parte com os Jamuns, uma parte no Sertão Central e ali pelo Vale do Jaguaribe, né? Então, como eram 10 equipes, poderíamos atingir essas áreas, né? E nós fomos para a Guarda, né? Na região dos Yamuns, né? Logo as regiões Yamuns, né? É uma palavra que é bem interessante, né? Irmão do demônio, né? Não sei se os julgados, aquela região que estava chamando os portugueses de demônio, ou se eram os portugueses que estavam chamando de julgados, que ali era habitado pelas tribos julgadas. É interessante, irmãos, quando você chega na região, você tem que conhecer a história da região, né? E ali a gente soube que os índios julgais, eles foram expulsos pelos portugueses com o tempo, né, já no século XVIII, e os portugueses, quando as famílias chegaram, eles pediam uma sesmaria, né? E o rei de Portugal dava umas sesmarias para as pessoas. Uma sesmaria como essa dia, a 3 léguas de comprimento com 1 légua de largura. Então, quem morasse naquela região que a sesmaria pegava, tinha que ser expulso pelos portugueses. E os povos julgais não resistiram, né? Morreu muita gente, e o certo é que eles querem escapar de uma lagoa para cá, né? Depois se tornaram cocheiros, se tornaram vendedores de din-din, hoje desapareceram os nossos índios julgados, né? Então, irmãos, é umas tragédias atrás da outra que acontecem na nossa história que a gente não entende, né? Não compreende, mas depois a gente vai ver como os povos primitivos sofreram. E, irmãos, ali a gente foi para uma região chamada Carrapateiras, né? Distrito de Carrapateiras, né? Tem alguns quilômetros da sede de Itauá, né? Aí a gente também essa palavra Carrapateiras, o que é Carrapateira? Aí foi quando falaram que é a mesma coisa que Mamona, né? Mamona é o que eles chamam de Carrapateira, né? E ali, irmãos, a gente passou quase uma semana, foi muito bom. Deus agiu, a gente pegou o Evangelho, falou de Jesus às pessoas, fizemos alguns cursos, né? E foi muito, era trabalho que vale a pena na terra, eu trabalhava muito. Mas o que chamou a atenção, irmãos, é que Deus foi conosco, né? A gente estava em Santo Antônio das Carrapateiras, a gente ia passando e uma mulher estava sentindo muitas dores, né? E nessas alturas, a gente já estava nos conhecendo. E nós, sem saber, a gente já estava querendo ir para casa, né? Porque já eram 6 horas. E aquela senhora começou a chamar a gente: não, vem aqui, a gente está sentindo dor, tá? E sem. A gente perguntou se ela já tinha tomado remédio, ela disse sim, mas mesmo assim, estava sentindo dores, né? E eu pedi uma irmã da nossa equipe que ia para orar com ela, com as mãos nas costas dela, né? E, irmãos, para a glória de Deus, depois que a irmã orou, a dor da mulher passou. E
e ela já estava já de volta, assim para baixo, mas aquele negócio, né? Sempre as pessoas são curadas sem ter Jesus, né? Aí a gente pregou o evangelho para ela bem com ela até no Apocalipse. A mulher disse, não, depois eu vou ver se eu aceito Jesus, mas agora eu não quero. Às vezes o milagre, ele prova que Jesus é real, mas muitas vezes essa pessoa está tão assim, entrega ao pecado, que muitas vezes eles não querem, né, ouvir, eles não querem aceitar Jesus, eles sabendo que Jesus é verdade, mas o pecado não permite que eles venham para a luz. Mas, meus irmãos, eu creio que é Jesus que faz e trabalha nos corações, né? Trabalha nos corações. E assim foi Jesus ainda, umas 4 pessoas, adultos e 22 crianças, né? A gente deu estudo para 25, a gente trabalha com o sistema de estudo, e 25 pessoas receberam esse estudo, mas a gente concluiu alguns e ficou outros para ser concluídos. E irmãos, lá em Gá, na região de Acompiara, foi também outra equipe, né? Essa equipe nossa, foi a irmã, a esposa do irmão Valdiano, que é ali do Itaperi, e foi maravilhoso também o que aconteceu lá, né? A irmã foi orar numa casa, e essa pessoa que ela foi orar estava muito atribulada, porque tinha ido para o médico e tinha descoberto que estava com câncer, estava com um cisto, né? Um caroço no peito lá, e estava muito triste, tinha dado as entradas do médico já, e dava para ver o caroço no peito dela. E a irmã, a esposa do irmão Adriano, resolveu orar por ela. E perguntou se ela deixava orar por ela. E aí a senhora deixou. E a irmã orou por posição de mãos também. E quando terminou de orar, o caroço subiu no peito da senhora. E nós glorificamos a Deus, porque ali eles aceitaram Jesus. Eles ficaram muito felizes e convidaram os irmãos para voltar. Né? Então, irmãos, são coisas que o Espírito Santo está fazendo hoje, né? Está fazendo, está trabalhando. Então, quando você vai evangelizar, você não vai sair aqui com uma aventura, com uma brincadeira, você não vai brincar de evangelizar. Você está fazendo a obra de Deus, você está fortalecendo a igreja, você está cumprindo o índice de Jesus. O evangelismo, a pregação, o testemunho de rua, ele não é brincadeira, né? Não é brincadeira, e nós levamos muito a sério esse trabalho, e muitas vidas são transformadas, muitas pessoas que antes estavam nas trevas, tem muitas pessoas que antes diziam que não tinham mais sentido a sua vida, agora eles vieram para a luz, e esse testemunho nas suas igrejas, o que Deus fez por eles, né? Então foi um período bom, um período em que Deus ele agiu, né? Em que Deus ele mostrou a sua presença no nosso meio. Sem falar que teve um momento lá que foi tanta glória, que teve um camarada lá que caiu e passou deitado assim uns 10 minutos, deitado no chão, sem poder se levantar. Então são coisas que acontecem quando a igreja ela está na presença de Deus. E é momento, irmãos, que nós também aproveitamos para recarregar as nossas forças, né? Na presença de Deus, uma nova caminhada, um novo procedimento, né? Porque muitas vezes na cidade a gente tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa, é um movimento tudo. E quando você tira um tempo para Deus, para fazer a obra de Deus, você vê como aquele tempo ele gera uma qualidade na sua vida e ele passa a servir, né, de energia para você caminhar mais uma leva com Jesus, né? Meus irmãos, queria abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28, 18 ao 20, né? E diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos,
Deus, Ele está conosco, Deus, Ele está com a igreja. Não importa as dificuldades, Deus, Jesus, Ele prometeu estar conosco até o final desse mundo. Meus irmãos, e é uma coisa maravilhosa, porque nós temos uma afirmação da parte de Deus. Jesus, Ele não diz assim: olha, eu estarei, talvez eu esteja convosco. Jesus, Ele não diz assim: olha, talvez eu esteja aqui com vocês, talvez. Não, mas Ele diz: eu estou com vocês. Ele traz uma afirmação aos discípulos. Os discípulos, eles não estavam pregando simplesmente por pregar. Os discípulos, eles não falavam simplesmente por falar, mas os discípulos, eles tinham convicção. A afirmação de Jesus em Mateus 28 trazia convicção ao coração dos discípulos. Essa convicção, meus irmãos, é o que Jesus quer que nós tenhamos também. Essa afirmação em que Ele está com a gente, em que Ele está caminhando com a gente, em que Ele está aumentando a igreja, e em que Ele está trabalhando no meio da igreja, em que Ele está fazendo aquilo que a igreja não pode fazer. Meus irmãos, é um momento em que nós devemos refletir sobre que o nosso Jesus, Ele não nos abandonou. Alguém pode estar aqui no discípulo no caminho de Emaús, triste e encabulado. Mas a gente pensou que o camarada estava triste, o camarada estava encabulado no caminho de Emaús. E o que eles queriam, meus irmãos, foi a presença de Deus. O mestre estava ali conversando com eles, o mestre estava ali falando com eles. E eles, meus irmãos, deram ouvido à incredulidade. Eles deram ouvido a dizer assim: não, mas o tempo passou, não, mas poderia ser, mas não era. Mas, meus irmãos, Jesus, Ele afirma para que a incredulidade possa sair do nosso coração. Ele diz assim: eis que eu estou com vocês. Jesus, Ele disse: eu não vou abandonar vocês, eu sempre estarei com vocês. Às vezes, meus irmãos, nós fechamos os nossos olhos, precisamos fechar os nossos olhos para contemplarmos a glória de Deus. Nós precisamos abrir os nossos corações para nós sentirmos a presença de Deus em nosso meio. Porque, meus irmãos, Deus, Ele está com a igreja do Senhor. O Senhor, Ele está com a sua igreja. O Senhor, Ele está no nosso meio para nos dar vitória. Alguém pode dizer assim: não, mas isso que está acontecendo na Venezuela é uma tragédia. Meus irmãos, mas Deus usa as tragédias em benefício da igreja. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas antes, quando a Venezuela estava com um padrão lá em cima de vida, quando a Venezuela estava lá em fevereiro, a quarta economia do mundo, quando a Venezuela era o mais rico dos latinos, eles não davam ouvido na palavra de Deus.
Você tem que pregar até os confins da terra. O grande mandamento de Jesus. Às vezes a gente vê uma igreja baixa, encabulada, é triste, sem saber o que fazer, porque desobedece o mandamento de Jesus. Porque quando a igreja obedece o mandamento de Jesus, ela não se esquece que existe um Deus que trabalha por ela. Alguém diz: eu não estou vendo mais nada na igreja, eu não vejo isso, eu vejo nada. Tu fica só dentro do templo. Tu não prega, tu não sai para evangelizar, tu não dá oportunidade do Espírito Santo trabalhar na tua vida. Meus irmãos, e Jesus disse: vocês têm que pregar até os confins da terra. Se você quer ver milagre, você sai pregando. Se você quer ver bênção, você sai fazendo a obra de Deus. Não, irmão, ele vai fazer um congresso. Muitas vezes, irmãos, congresso só presta para confusão. Mas o evangelismo pessoal traz salvação de almas. Nós pensamos muitas coisas pequenas. Muitas vezes nós não temos muito dentro da nossa associação. Muitas vezes parece ter uma associação, porque cada um já tem um projeto para si. Mas o projeto de evangelismo é esquecido. A salvação das almas é esquecida. A promessa de Deus, o grande mandamento de Deus é esquecido. Mas Jesus disse: vocês têm que pregar o evangelho até os confins da terra. E onde é esses confins da terra? É um lugar, tem Jesus ainda, é um lugar em que Jesus não foi anunciado ainda. Não, irmão, mas vamos deixar isso nas igrejas grandes. Não existe igreja pequena, irmãos. Não existe igreja miserável que não possa cumprir a missão. O que existe é igrejas miseráveis porque não cumprem a missão. Mas Jesus disse: vocês têm que pregar o evangelho até aos confins da terra. E nós temos, amados irmãos, a grande promessa. A grande promessa de Jesus não é que amanhã eu vou estar aqui com um carro importado, 4x4. A grande promessa de Jesus não é simplesmente, amados irmãos, que eu vou ser rico, eu vou ser um milionário. Mas a grande promessa de Jesus é a sua presença na igreja, é a sua vida no meio da igreja, é a vida dele, é estar presente nas horas mais difíceis da nossa vida. A grande promessa de Jesus é Ele não nos abandonar, é Ele não nos deixar, é nós estarmos com Ele para fazermos a sua obra. Meus irmãos, ninguém prega sobre Jesus sem antes conhecê-lo. Para você falar de Jesus, você tem que conhecer Jesus, você tem que nutrir uma comunhão com Jesus, você tem que nutrir uma amizade com Jesus, se você quiser falar de Jesus. Irmão, mas eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus, o que eu faço? Começa a ter comunhão comigo, começa a ter comunhão através da oração, começa a ter comunhão através da palavra, começa a ter comunhão através dos irmãos, através das reuniões de oração. Jesus, amados irmãos, tem nos prometido que Ele estaria conosco, que Ele estaria com a gente. Às vezes a gente pode se dizer: não, mas será que isso vai acontecer? Mas será que isso vai fazer? Né? Quando nós estávamos ali, muitas vezes alguém disse assim: não, mas não vai dar certo. Né? Muitas vezes alguém diz assim: não, mas falta alguma coisa. Mas, irmãos, quando nós estamos sob a direção do Senhor Jesus, não falta nada para você cumprir a missão. A igreja tem tudo que precisa para cumprir a missão que Deus deu a ela. Ela pode não cumprir porque não quer cumprir, mas se ela tem tudo para cumprir a missão, ela tem isso sim. Né? E é interessante nós colocarmos na nossa cabeça isso, que só quem pode alcançar essa geração é a igreja dessa geração. Não espere que a igreja da próxima geração alcance essa geração, que ela não vai. A igreja da futura geração, ela vai alcançar a geração dela. Quem vai alcançar essa geração atual deve ser nós que vivemos a presente geração. É interessante, meus irmãos, que Jesus, ele fala sobre... Jesus simplesmente não mandou, mas simplesmente Jesus
de dados. Quando você vai estudar, você tem que ter dados. Porque se você não tiver dados, não tem argumento para falar. E uma das coisas interessantes que a gente vê quando a gente começa a estudar dados sobre a igreja evangélica é que, meus irmãos, de todos os crentes que existem na igreja evangélica, 93% estão morando em Fortaleza. 93% estão na cidade, na capital ou na região metropolitana de Fortaleza. Isso dá o quê? Dá para cada 4 pessoas, uma é evangélica na região metropolitana de Fortaleza, na cidade e nas regiões metropolitanas, nas cidades metropolitanas. Mas o que eu quero dizer com isso é que só sobra 3% para todo o estado do Ceará, né? Então, se a gente tem 1 milhão de pessoas, então possivelmente os 970 mil ficam aqui em Fortaleza, né? E os outros ficam sem a presença evangélica, pouquíssima presença evangélica. Você chega no interior, lá você tem uma congregação de 13 crentes, 13 pessoas se congregando na congregação. Mas se você chega na outra congregação, ela está fechada também, tem igrejas fechadas, porque não tem crente para se congregar. Então, irmãos, é uma necessidade que nós conheçamos a nossa Judéia, é necessário que nós conheçamos o nosso estado, onde nós podemos pregar, o que nós podemos fazer, onde nós podemos ajudar essas igrejas a crescer. E, meus irmãos, é hora de nós vermos isso. Alguém diz assim: não, mas aqui tem uma igreja em cima da outra, só nesse patrão aqui tem umas 4 igrejas. Mas, meus irmãos, é aqui, em Fortaleza e na região metropolitana. Se você for para o interior, você vai andar quilômetros sem ver uma igreja evangélica, sem ver uma presença do evangelho lá. Então, irmãos, Jesus ele fala que nós devemos nos envolver na missão, não só na nossa cidade, mas também no nosso estado. Eu já falei isso outra vez aqui, que ele também falou para a gente ir para Samaria, né? Samaria é aquele lugar em que ninguém quer ir, né? Vamos para a França, mas evangelizar a França é bom, não tem perseguição. A perseguição ela não é tão ruim. Vamos para a gente, não é tão ruim, não. Mas, meus irmãos, ir para Samaria é aqueles lugares mais ruins. É para você pregar para aquelas pessoas mais ruins que podem existir. É aquele camarada que não te dá bom dia quando tu se levanta, que tu vai para a rua comprar o pão, o cara tem raiva de ti que tu é crente. É aquela pessoa que faz naquilo para te matar. Amar Samaria, pregar para Samaria é fazer isso. É você estar pregando para aquelas pessoas que querem o teu mal, né? O samaritano odiava o judeu e o judeu odiava o samaritano. Mas Jesus diz: vocês têm que pregar por Samaria, vocês têm que começar em Jerusalém, vocês têm que pregar na Judeia, mas vocês também não esqueçam de Samaria. Samaria é um povo que também precisa conhecer Jesus. Samaria é um povo que também precisa ouvir falar do bom nome de Jesus. Meus irmãos, e os confins da terra, vocês sabem que é o lugar mais nosso onde o evangelho não foi ainda anunciado. É interessante que eu estava falando com o próprio pastor reverendo Silas Ulisses, Flávio Ulisses, desculpa. Ele é diretor, irmão, de uma missão que trabalha só com povos não alcançados, né? Ele prepara o pessoal na lei para estudar, no caso, o árabe e outras línguas, e depois que ele prepara aquele pessoal, ele envia para as regiões em que ele acha que é mais difícil, não tem crente a quilômetros de distância. Vamos supor que nunca ouviu falar que houvesse um crente naquela região. Então o que é que ele faz? A missão, ele envia para aquele lugar. E a igreja, ela envia para a missão, e a missão envia para esses lugares inóspitos. Mas o que ele tem falado é vergonhoso para nós, é triste para a nossa comunidade evangélica, é que as igrejas não enviam os seus missionários. Depois que ela faz todo o treinamento, mas irmãos, é aproximadamente 4 anos, eles não vão para o campo, porque o pastor precisa reformar a igreja, porque o pastor tem alguma demanda lá na igreja. E onde deve cortar, irmão? Onde é o lugar em que eles devem cortar? Na missão. Então, o missionário que passa lá 4 anos estudando não vai para o campo, porque a igreja tem outras prioridades. É verdade.
foi liberta desses medos. Porque o Espírito Santo, ele nos liberta de todos os nossos medos. É interessante também que o Espírito Santo, ele nos dá a evidência da nossa fé. A evidência da nossa fé, ela vem através da presença do Espírito Santo. Aí eu me lembro daqueles 3 moços que estavam lá na fornalha de fogo. Aí o rei diz: rapaz, não quero matar vocês não, só do meio ali um pouquinho, né? Pronto, sai, então vai só uma oferta. Estamos só lá no joelho aí, depois tu sai de leve aí, como se não aconteceu nada. E aqueles 3 moços disseram: não faremos isso. Mas você vai morrer. Nabucodonosor, você vê que no começo ele não queria matar os 3 rapazes, porque ele disse: você vai morrer. E o rapaz, eles dizem assim: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. E se Ele não quiser nos livrar, nós pereceremos. Mas nós não adoraremos a imagem que você levantou. Isso é evidência da nossa fé. E quem faz isso na vida do cristão é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que faz com que nós façamos isso. Nós não nos dobramos aos deuses da presente geração. Meus irmãos, a igreja sadia, ela deve se envolver nisso. A igreja sadia é aquela que se envolve, é a igreja que transmite saúde, é aquela que se envolve nas áreas da missão, seja ela na sua cidade, seja ela no seu estado, ou seja ela fora do seu estado em outro país. Então, irmãos, a igreja tem que se envolver, a igreja tem que chamar essa responsabilidade para si. Alguém disse: não, mas isso é responsabilidade das agências missionárias. Não é. Deus não chamou a agência missionária para pregar o Evangelho. Deus chamou a igreja para anunciar o seu Evangelho. Meus irmãos, e é interessante que como você pode fazer isso? De vários modos, né? Pregando, você lindo, você falando, mas também a sua oferta, né? O cartão ali que você vai pegar ali, você paga os seus R$10 ali, e aquele dinheiro ali vai ser transferido em dólar, cambiado em dólar, e vai para os nossos missionários. Então, por que isso é importante falar sobre a oferta? Porque sem oferta não há missionário no estrangeiro, e nem aqui. E os irmãos precisam pagar comida, precisam comprar roupa, pagar aluguel. Se tem saúde, tem que ir para o hospital. A gente tem que ter na nossa mente quem está lá, do outro lado. Não precisa trabalhar, não precisa se esforçar. É pessoas igual nós. São pessoas que Deus chamou do meio da igreja. Por isso, irmãos, que a oferta é missionária é importante. Por isso que o seu dízimo é importante. Satanás tem se levantado aí no cada irmão para falar mal do dízimo no WhatsApp, no Instagram, dizendo que o dízimo não sei o quê. Mas, irmãos, sem dízimo não existe obra missionária. Sem dízimo não existe missionário no estrangeiro. Sem ofertas dedicadas, não existe construção de igreja no mundo árabe, porque tudo isso é financiado pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos que nós contribuímos à casa de Deus. O governo federal, o governo estadual e seja o municipal, eles não cooperam com essa obra. Se depender deles, eles fazem mandar derrubar para promover a promiscuidade, a imoralidade, todo tipo de desgraça que você possa imaginar. Mas a igreja é que promove essas coisas boas, a salvação das almas e tempos, né, para que os irmãos lá fora se congreguem. Estava falando com a nossa irmã Helena, né? Irmãos, lá em Moçambique se congregavam numa congregação e que era pagar o aluguel. O aluguel subiu muito porque a pandemia veio, os irmãos ficaram desempregados e não tinham como pagar o aluguel. Aí só que antes, o que aconteceu? Deus colocou no coração da irmã do rei de comprar um lugar vizinho à igreja, e lá eles criaram uma oficina para ensinar os irmãos lá a estudar, a fazer as coisas, né? E ela começou a conseguir mandou a promoção para cá, né? Para as igrejas operarem, e a mulher estava pedindo lá, se não me engano, ela foi R$10.000. Irmãos, e quando chegou o prazo, ela foi o prazo de 30 dias, quando chegou 10 dias aproximadamente, ela não tinha nada. E ela contou para nós, que estava confiando em Deus, e Deus ia dar.
nada, e nada de aparecer o dinheiro. E quando chegou perto do dia de investimento, eu disse, aí é na hora que o cliente não jejum mais, né? Aí quando o cliente está nessa situação, na hora que ele começa mesmo a pedir, né? Porque ele ia passar mais vergonha. Aí, irmãos, aconteceu que apareceu mais 7 mil na conta dela. E depois, irmão, mandou 7 mil, e depois o pastor Valda Silveira mandou mais, se não me engano, 3 mil, e assim deu para comprar o terreno. Mas bonito é o testamento dos 7 mil, né? Os 7 mil, os primeiros 7 mil, né? Ela disse que Deus falou no coração do irmão da igreja aqui, que eu não sei onde é, que mandasse 7 mil para ela. Só que o cara ele ia comprar uma moto. E essa moto que ele ia comprar era justamente o dinheiro que ele estava guardando. Esse dinheiro que ele estava guardando para comprar essa moto. E Jesus disse: você tem que entregar para a irmã. A irmã está precisando desse dinheiro. Né? E o camarada colocou no coração de não comprar, não dar o dinheiro. Brigando com Jesus. Aí quando ele foi, irmãos, de garopeiro, acho que não me engano, de garopeiro de novo. Aí chegou ali pela serra ali, aí a mão do garopeiro se caiu por cima lá e caiu. Se esbagaçou, não sobrou nada na mão. E ele sentiu como se o irmão pegasse ele aqui e arrastasse para cima. Aí quando Deus falou no ouvido dele assim: olha, e se tu morresse agora, o que tu ia fazer com os 7 mil? Aí então, na mesma hora, ele ligou lá para a irmã e falou: irmão, passa aqui o Pix. Começou a chorar lá e contou o testemunho para a irmã e eu dele. Resultado, irmão, foi o tempo suficiente para a irmã pagar o terreno e a igreja que antes era lugar, hoje ela está operando em um terreno próprio. É Deus que faz essas coisas. É Deus que trabalha dessa maneira. E Deus, irmãos, ele não deve nada a ninguém. O rapaz que chorou por esse dinheiro, ele recebeu uma estrada, né? Uma moto melhor do que aquela pessoa que ia comprar com aquele dinheiro. Então, irmãos, coopere na obra de Deus, abra seu coração, porque Deus, ele quer fazer coisas grandes em nossas vidas, mas muitas vezes precisam de um passo de fé. E como diz Hebreus, né? Se ouvirmos a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como vossos pais fizeram no deserto e pereceram, né? Então, irmãos, abramos os nossos corações e os nossos bolsos também, né? Para a obra missionária, porque os nossos missionários, eles precisam, né? De todos, não só da nossa oração. Orar é fácil. Agora, se abrir o bolso e contribuir, está sendo mais difícil do que oração. Não, irmão, vou orar, mas você vai ver o Pix, lá não tem nada, né? Acho que nem orar, ora. Meus irmãos, agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que cada um dos irmãos possa ser abençoado, que Deus possa trabalhar em vossas vidas.